Bom, nós de verdade não sabemos o valor exato para a quitação do estádio. Nós temos uma estimativa, ah, como é que eu posso dizer, que está baseada em informações públicas e também informações que eu troquei com o presidente Stabile, mas de verdade a gente só vai saber o valor a hora que nós sentarmos com a Caixa, com o Corinthians e entendermos o que de verdade... Não. Parem as máquinas. Você está muda, Marília. Eu parei você porque você falou uma coisa importante. Informações que a gente pegou do presidente Stabile. Quero saber dessa conversa. A conversa foi uma conversa rápida e eu pedi uma estimativa para ele e ele passou uma estimativa. Eu não gostaria de falar o valor aqui exatamente, porque eu acho que foi uma conversa privada, mas a gente se baseou pelas conversas com o Corinthians e pelo que circula aí de notícias e informações que vão para cá e para lá, mas de verdade a gente só vai saber o valor a hora que estivermos na mesa com a Caixa e com o Corinthians. Tá, então quando vocês oferecem quitar, é baseado numa estimativa? É baseado numa estimativa, sim. Tá, e aí a pergunta que eu fiz nas redes sociais e vou voltar a fazer aqui. Quando a Safiel, por meio dos seus idealizadores, diz que com recursos próprios de algumas pessoas físicas, quitaria essa dívida, eu gostaria de saber até onde você pode contar, em que base isso seria melhor do que pegar, entre aspas, um empréstimo. Vamos supor que o Corinthians pudesse pegar um empréstimo no mercado, que o nome do Corinthians estivesse como de bom pagador e tivesse podendo ir atrás das melhores taxas de juros. Por que isso... porque pegar o dinheiro dos idealizadores da Safiel ou de empresários que, nesse caso, resolvessem ajudar, é melhor do que pegar dinheiro no banco? Bom, eu vou começar a responder a sua questão, Marília, fazendo uma distinção que eu acho que é importante, tá? A nossa proposta, ela não é uma proposta para emprestar dinheiro ao Corinthians. A questão do empréstimo seria, vamos dizer assim, uma contingência caso, por algum motivo, a SAF não for aprovada, né? Então, a gente não gosta de... Um adiantamento? É um adiantamento do aporte, né? Mas o adiantamento do aporte para o clube ou adiantamento do aporte via ação? Porque são dois CNPJs diferentes, a Arena e o Corinthians. Então, como existe na proposta, para quem ainda não viu, está em todas as redes sociais, no site da Safiel, a gente não vai entrar nesse inteirinho agora, mas seria possível que essas pessoas que investissem na quitação da Arena Corinthians revertessem isso em ação, ou o clube pegaria isso como antecipação daquele valor das 49% das ações que seriam do clube? Não, seria convertido em ações, né? É por isso que eu... Ou para o investidor? Para os torcedores, né? Para os torcedores e investidores. Por quê, Marília? Veja, o Corinthians, ao final do processo, ele receberá ações da SAF. Sem dúvida nenhuma que receberá, né? Mas os investidores entram com o capital e o clube entra com as propriedades menos a dívida, né? Então, o clube vai receber as ações, por isso que a diligência é importante, até para a gente poder fazer o valuation das propriedades de futebol, para a gente poder aferir o valor total da dívida, tá? Mas... não gostaríamos de que essa proposta fosse vista como uma alternativa a um empréstimo. Não é isso que se trata. Ela pode se tornar uma alternativa a um empréstimo caso alguma coisa muito imprevisível aconteça aí durante as diligências e durante a aprovação da SAF. Mas é por isso que eu abri a conversa dizendo que essa proposta é um adendo à proposta original, né? A proposta original ela já prevê um cronograma de transformação do Corinthians em SAF. Ô, Carlos, você falou agora, queria que você anunciasse aqui em primeira mão, você falou de uma adaptação, não, novidades aí da proposta que eles fizeram no dia 28 de outubro do ano passado, oficialmente ao Corinthians. Então, eu queria que você falasse sobre essa coletiva e quais são essas adaptações, correções, novidades
da proposta que a gente já conhece, que está no site de vocês, que a gente já apresentou aqui, outros colegas de imprensa já apresentaram também. Não, legal, Marília. São aproximadamente 15 itens do projeto que vão ser melhorados. Eu não vou falar de todos, vou falar dos principais aqui. Nós vamos melhorar, vamos dizer assim, a representatividade política e daquele pote popular, né, que são os corintianos que só conseguirão comprar poucas ações por questões de limitações financeiras pessoais. Então, a gente vai ampliar a participação desses torcedores em número e, ao mesmo tempo, ampliar a participação política desses torcedores que terão poucas ações. Eu acho que isso vai responder muito a algumas críticas. Oi? No Conselho? Sim, no Conselho e no Comitê de Governança também. Tá? Ali está previsto um representante de torcida, não é isso? Não, no Conselho de Administração, os conselheiros independentes eles são eleitos por Assembleia Geral, né? Sim. Por votação de todos os sócios. Certo. A gente teria uma cadeira específica no Conselho de Fiscalização. Isso, uma cadeira. Isso, mas agora a gente vai ampliar muito mais o poder político do acionista minoritário, né? Do torcedor que tem poucas ações, tanto reservando cadeiras no Comitê de Governança, como ampliando também aquele pote de ações populares, né? Nós vamos deixar permitir um número maior ainda de CPFs. Então o projeto vai ficar mais democrático e o torcedor que tem poucas ações ele vai ter mais poder político. Essa é mais uma. Oi? Desculpa. Você vai falar de algumas novidades, essa é uma? Sim, essa é uma, a gente considera muito importante. Outro ponto, nós vamos prever no estatuto uma etapa que não vai ser aprovada agora, mas ela vai estar prevista para a internacionalização do Corinthians. Então, a gente já quer deixar os instrumentos no projeto já esboçados para que, no momento da internacionalização do Corinthians, isso possa ser aprovado com mais facilidade dentro da Safiel, porque a gente acredita que a gente só vem discutindo questões básicas, né? Mas a gente tem questões muito sofisticadas também no projeto, que a gente não traz para os programas, porque, enfim, é muito mato alto para cortar, né? Antes de cuidar das flores, mas a gente também está de olho nas flores, e a internacionalização do Corinthians é uma dessas frentes. Aqueles gestores, Marília, que serão anunciados antes da captação, logo a gente não tem uma primeira eleição dos gestores, né? Eles já são anunciados na frente. A gente também vai criar ali um rito para que a escolha desses nomes seja mais democrática, né? Então a gente vai incluir vamos dizer assim, alguns coletivos para que essa primeira nomeação dos primeiros gestores sejam feitas não apenas pelos idealizadores da Safiel, mas por um grupo maior. Enfim, Marília, são mudanças que que dão resposta direto para objeções que a gente ouviu em reuniões dentro de torcidas organizadas ou em conversas com associados, né? E tudo isso para nós é matéria-prima, porque vai dando oportunidade exatamente da gente deixar o projeto o mais adequado possível para todos os corintianos. Tá, você falou, a semana passada teve então o movimento da Safiel, uma resposta do Tuma, Institucional Corinthians, e uma tréplica de vocês. Depois da tréplica de vocês, houve alguma resposta? A gente está na expectativa de reunião, Marília. A promessa é que a gente faça encontros presenciais, né, para sair vamos dizer, dessa comunicação mais fria, porque a gente possa avançar de verdade num tom mais construtivo e de trabalho mesmo colaborativo. Então, a nossa expectativa é uma data ou uma expectativa de que eles te chamem vocês para uma reunião? A gente tem expectativa de fazer essa reunião ainda esse mês. Certo. A coletiva de vocês tem data? Ainda não tem. A gente está olhando o calendário, vendo jogos, vendo o carnaval, porque parece que esse ano o carnaval tá em fevereiro. Então, a gente vai anunciar em algum momento. 8 de fevereiro, meu filho mais velho, é quarta-feira de cinzas.
Então, provavelmente vai ser depois do Carnaval mesmo, Marília. Carlos, queria que você explicasse rapidamente nesse começo, a gente acompanhou na semana passada, evidentemente, o primeiro passo dado por vocês ao oferecer o pagamento da dívida da Arena e o transfer ban, a resposta do Corinthians e a tréplica de vocês. Então, queria que você explicasse isso e depois como é que está agora. Tá bom, Marília. Só para contextualizar rapidamente, o que nós enviamos ao Corinthians foi um adendo à nossa proposta original, já encaminhada no dia 27 de outubro de 25. E esse adendo, basicamente, ele alterava o cronograma de aportes financeiros, ele fazia uma antecipação do valor total previsto, e essa antecipação ela teria duas finalidades práticas para o Corinthians. Primeiro, quitar o transfer ban, que acabou sendo quitado, como você disse, mas nós temos uma fila de transfer bans aí pela frente, né? E o segundo, para fazer a quitação da Arena depois do término da diligência, né? Um trabalho que a gente estima em aproximadamente aí 6 meses, tá? Então, nós encaminhamos essa proposta. É importante dizer que a proposta, além de, vamos dizer assim, trazer os benefícios financeiros diretos, né, para tentar aliviar toda essa situação muito difícil na qual o Corinthians se encontra, ele também respondia, eu acho que, duas dúvidas dos associados, que eu acho que são dúvidas bastante justas, né? A primeira dúvida, ela diz respeito poxa, por que não um aporte antecipado, né? Por que deixar tudo para captação pública, né? Então, eu acho que com esse movimento a gente sinaliza para esses associados que tinham vamos dizer assim, esse desconforto. E eu acho que o segundo ponto, Marília, que é o terceiro, né? Porque o primeiro são as finanças do Corinthians, o segundo diz respeito a essa dúvida dos sócios, e o terceiro também responde uma outra dúvida, porque a gente, trazendo um aporte antecipado agora, a gente diminui, vamos dizer assim, a meta da captação pública lá na frente. E isso, de fato, deixa, vamos dizer assim, menor a necessidade de captação pública e aumenta a taxa de sucesso, a probabilidade de sucesso da captação, tá? Bom, nós fizemos esse adendo na semana passada, salvo engano meu, na quarta-feira da semana passada, na terça ou na quarta. Recebemos uma resposta 2 dias depois, e obviamente Assinada por quem? Foi o Romeu Tuma que nos encaminhou vamos dizer assim, uma resposta, né? E logo no dia seguinte, a gente também já respondeu a ele de maneira bem tranquila, porque, veja, a partir de um determinado momento, você só consegue, de fato, criar um acordo com as duas partes na mesma mesa, discutindo e conversando. Olha, o que está te deixando desconfortável e o que está me deixando desconfortável, como é que a gente pode modular uma questão aqui para que ela fique o mais, vamos dizer assim, segura para todas as partes. E a gente entende que agora é disso que se trata, quer dizer, qualquer avanço na proposta depende das partes sentarem numa mesa com predisposição para dialogar e para arredondar a proposta, Marília. Tá, só para eu entender, então, por enquanto, claramente há uma relação gélida, fria, de papel. Né? Mensagens daqui, mensagem lá. Esse sentar e negociar e saber onde está o problema, vamos tentar afinar e arredondar, não está acontecendo. Veja, não é. Veja, essas trocas de mensagens, elas também são permeadas por conversas, né, Marília? Então não é vamos dizer assim, uma conversa só protocolar por carta, né? Eu ouvi uma notícia acho que foi no sábado, de que o Corinthians estaria pensando já em consultar sócios, em fazer plebiscito sobre o tema da SAF. E eu entendo que, eu não sei qual é a fonte do jornalista, mas eu entendo que esse burburinho aí tem alguma relação com as conversas que a gente vem mantendo, porque eu acho que a hora
está chegando, está cada vez mais próxima do Corinthians realmente, de fato, partir para uma solução estruturante, nova, porque os puxadinhos